Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhe aqui comigo. Nós vamos planejar a produção de um texto, de cordel e produzir então esse cordel de uma forma tão bacana, legal, interessante. Beleza? Você está preparado? Você lembra das características desse texto? Ainda não? Tem dúvidas? Então, no decorrer então, dos próximos minutos aqui nós vamos aprender então a como fazer um bom texto, tá bom? Vamos lá. Bom, que elementos então eles são fundamentais para a produção de um cordel? O que não pode faltar no texto para ser um cordel? Primeiro, antes falando de outro texto, vamos pegar lá, por exemplo, uma música. Então, professor, o que precisa ter lá para ser considerado uma música? Tem que ter rima, tem que ter ritmo, tem que ter melodia. Aí também tem a questão do acompanhamento do instrumento musical, na parte gravada. Enfim, são alguns elementos que não pode faltar. Na notícia, o que não pode faltar? Não pode faltar a manchete, às vezes tem lá o subtítulo, tem a data daquela notícia, tem o que mais? O local, enfim, talvez tenha o nome do jornalista que produziu, enfim, e as informações, então são características próprias. E no cordel, nós temos também as nossas características aqui nesse texto que nós não podemos esquecer, senão aquele texto não vai ser considerado como um cordel, certo? Então vamos ver então quais são elas adiante. Bom, nós temos para hoje uma proposta de produção textual. Então, o que é essa proposta de produção textual, professor? Então, proposta é aquilo que nós vamos produzir, como um cordel. Primeiramente, nós vamos relembrar algumas características, nós vamos ver como ele é formatado, vamos ter aqui um exemplo de cordel e depois você vai produzir o seu com base em todas essas informações e nesse conhecimento que você adquiriu, certo? Para isso, nós temos aqui a plataforma Redação Paraná. Lembrando o que é essa plataforma, Então, os professores de língua portuguesa provavelmente estão divulgando, a vocês essa plataforma, então, para vocês produzirem os textos. Então, você acessa lá o endereço, da plataforma, então, redação.pr.gov.br e assim lá estão as propostas que o seu professor realizou, dentro lá da plataforma, ou ainda existe a opção de que o aluno treine também as suas próprias produções. Então, você vai lá, procura lá e você pode elaborar as suas redações para treinar, para praticar. Só que daí essa redação que você treina, o professor não vai avaliar, aí apenas a correção online, certo? Das questões ali de concordância, as questões ali gramaticais e tudo mais. E quando você faz lá o texto proposto pelo seu professor, aí o professor vai receber a sua redação para avaliar. Então, o professor vai atribuir uma nota a você e vai te dar lá um feedback, em relação ao que você aprendeu, o que você precisa melhorar em relação àquela produção. E também o professor, dependendo da situação, ele pode também solicitar que você reescreva aquele texto. Se tiver muitos problemas ali, o professor pode pedir que você refaça o texto, e dentro da plataforma também, certo? Então, é uma proposta aqui que você poderá utilizar aí para aprender melhor os textos, certo? Muito bem. O que é importante lembrar? Então, agora nós vamos começar a relembrar algumas características, então, do nosso gênero cordel. Quero que você preste bastante atenção. Primeiramente, que o nosso texto ele é organizado em versos, assim como os poemas. Então, nós percebemos que os versos, eles não vão do início ao fim da linha, Então, no verso, eu tenho ali mais ou menos 5, 6 palavras em cada verso, Então, ele não ocupa a linha toda. Os textos que não são escritos em versos, nós chamamos de textos escritos em prosa. Então, aqueles textos que têm parágrafos e tudo mais,
que vai início de parágrafo, dá um recuo e depois vai até o final da linha, termina lá, vai para a próxima linha, né? Então é diferente. Já os versos, eles vão ter lá, né, um embaixo do outro, mais ou menos na metade da linha, eles vão rimar, né? Vão fazer uma combinação do primeiro verso com o terceiro, do segundo com o quarto verso, ou uma outra forma de rima também que pode haver, certo? A linguagem adotada, ela é coloquial. O que é coloquial, professor? Quando a linguagem é mais informal, né? Mais aquela linguagem utilizada no dia a dia. Tem marcas de oralidade e também dos regionalismos. Então, elementos daquela região. Por exemplo, os cordéis, eles são mais populares na região Nordeste. E sendo mais populares no Nordeste, eles vão seguir, né, ali características próprias daquele povo, né? Próprias de um determinado estado, próprios de uma determinada comunidade, né? Então, tem palavras que talvez um leitor aqui do Sul não compreenda alguma palavra daquele cordel, né? Porque ele não tem aquele conhecimento regional, né? Então, às vezes, precisaremos pesquisar para sabermos, tá? Presença de rimas e métrica é muito importante, então eu não posso fazer de qualquer forma, eu tenho que organizá-lo, né, dentro, né, de uma combinação com rimas, e a métrica quer dizer que eu não posso fazer um verso curtinho e o outro gigantesco, né, eu tenho que ter uma combinação de palavras, né, proporcional, certo? Muito bem, o que mais? Né? Então, agora nós vamos seguir os passos para a nossa produção. Vamos lá? O tema, então, da nossa produção vai ser o lugar onde eu moro. Então, você vai falar um pouquinho sobre a sua cidade, sobre a sua comunidade, né? Sobre o seu bairro, enfim. Você vai escolher, né, se vai falar da cidade como um todo ou vai falar do seu bairro, da sua região especificamente, da sua comunidade, né? Alguns alunos moram em colônias também, né? Então, existe ali todo um costume naquela região, certo? Bom, então cordel é tipicamente oral, né? Então nós vamos falar, né, aquele poema utilizando uma determinada entonação. E quando nós falamos o poema, nós dizemos que nós estamos declamando aquele poema, não é igual contar uma história qualquer, né? Então eu declamo o poema, certo? Que mais? Rimas, elas devem ser perfeitas, tá? Com versos geralmente de 7 sílabas poéticas. Então tem que ter 7 sílabas poéticas ali, né? Formando essa combinação. Então não é tão simples, não é só colocar qualquer palavra que rime que tá tudo certo. Não, tem que ter uma métrica adequada. E sílabas poéticas são diferentes de sílabas das palavras que nós separamos. Por exemplo, bola. Eu separo bola em 2 sílabas, certo? Né? E aí a continuidade lá do verso, né, mais algumas palavrinhas, tem que dar 7 sílabas poéticas. Então, separando as palavrinhas, eu vejo se deu 7 sílabas poéticas. Se a última sílaba não for forte, eu posso desconsiderar. Então, eu conto até a última sílaba forte, tá? Então, assim eu faço a descoberta de quantas sílabas poéticas eu tenho, tá bom? Que mais? A estrutura do cordel. O que eu preciso observar? Acompanhe. Primeiramente, eles seguem regras de métrica e rima inescapáveis. Sem elas não se faz um cordel. Então, sem rima e sem a métrica adequada, eu não tenho um cordel constituído. Lembrando que é verso. Então, cada linha do poema, né, ou do cordel representa, então, né, um verso. O que é estrofe? Então, é o grupo de versos, né, o conjunto de versos vai ser chamado, então, de estrofes, tá bom? Num texto em prosa, nós chamamos de parágrafo, né? Então, o texto é formado por 5 parágrafos. E quando é constituído por versos, nós falamos que ele é composto por tantas estrofes, né? Por exemplo, 5 estrofes, certo? O que mais? Rima. O que é rima? Você sabe, né, que é uma combinação, geralmente lá na terminação sonora, né, de 2 ou mais palavras. Então, a palavra que rima uma com a outra, né? Então, ao final de um verso, vai ter uma combinação com outra palavra, né, semelhante sonoramente. E a métrica, então, é o tamanho do poema, né? Então, o tamanho, né, de cada verso lá com 7 sílabas poéticas tem que ser respeitado, tem que ser seguido, beleza?
Agora vamos ler o trecho de um cordel? Acompanhe comigo. A história da literatura de cordel. Então vamos conhecer melhor. Foi Portugal que lhe deu esse nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances produzidos a granel. O cordel introduzido no Brasil foi gradual, maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. Certo? Então sabemos um pouquinho mais então sobre a história da literatura de cordel. Agora vamos lembrar então mais algumas informações importantes. Primeiramente, o cordel ele tem muitos estilos, né? Um dos mais populares é a cestilha. Cada estrofe é formada por 6 versos e cada verso deve ter 7 sílabas poéticas, né? Chamadas de heptassílabos. Os versos 1 e 3 e 5 não precisam rimar. Os versos 2, 4 e 6 rimam entre si. Então, olha a regrinha que não pode deixar de ser observada. Vamos ver um exemplo disso? Como que fica? Olha lá. Foi Portugal que lhe deu esse nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances produzidos a granel. Então, eu percebo aqui, ó, que houve rimas nos versos 2, 4 e 6. Cordel rimando com céu e rimando com granel, certo? Perceberam isso? Muito importante, né? Todas essas informações vão ajudar que eu produza um texto dentro das características que compõem, então, o poema, né? Ou o texto de cordel, tá? Agora vamos iniciar o nosso planejamento, vamos lá? Agora, então, a nossa primeira atividade para você realizar. Então, o tema é o lugar onde eu moro. Você vai iniciar escrevendo sobre sua região, falando sobre o lugar onde mora, as características do local, colocando suas emoções e vivências, né? Lembranças, fatos curiosos, as festividades locais, né? Em seguida, você vai transcrever o que você descreveu, colocando isso em 2 estrofes, tá? Não esqueça de utilizar as rimas. Eu vou deixar um tempinho para você anotar isso. Já voltamos.
Muito bem, pessoal. E aí, vocês conseguiram então anotar essas informações para vocês produzirem então o cordel de vocês? Perfeito? Muito bem, então. Beleza? Vamos ver então um exemplo aqui de como que poderia ter ficado. Claro que cada texto vai ter as suas características, né? Cada um vai falar sobre a sua localidade, sobre a sua região, certo? Então aqui eu trago um exemplo. Olha lá. Então, olha lá. Essa terra é muito boa, dela ninguém me separa. Tem tudo para se viver, uma culinária rara, uma beleza campestre, só deixa o meu Nordeste no último pau de arara. Então, o autor aqui é o Carlinhos Cordel, certo? Muito bem, você observou então essa necessidade de rimar, né? O finalzinho dos versos. Alguns versos eles não vão rimar entre si e outros obrigatoriamente eu preciso rimar, né? Então, você já acompanhou essas informações, espero que você não se esqueça dela, certo? Muito bem, então vamos falar então sobre a nossa produção escrita, né? Então agora que você acompanhou as orientações, né, sobre a produção no cordel, vamos iniciar a nossa produção. Então, lembrando então sobre a necessidade de utilizarmos a plataforma Redação Paraná, certo? Então, como que você vai fazer isso? Primeiramente, você vai digitar lá, né, no seu celular ou no computador, né, notebook, enfim, no seu equipamento, este endereço, https://redação.pr.gov.br. Selecione a produção textual Cordel e produza o texto para o seu professor. Não esqueça de revisar seu texto antes de entregar. Vou dar um tempinho para você anotar isso. Legal. Anotado? Então vamos seguir aqui mais algumas informações para vocês anotarem, tá bom? Vamos lá? Então agora nós precisamos avaliar o texto, certo? Se nós seguimos alguns passos importantes, tá? Primeiro, se o cordel apresenta o tema proposto, né, sobre o lugar onde eu moro, se tem rimas, utilizou a métrica lá solicitada, tem ritmo e musicalidade, se você usou palavras com a função de representar a fala ou termos de uma variedade linguística específica, então agora você tem um tempinho para anotar isso.
Bacana. E aí, tudo certinho, anotadinho, beleza? Mais uma informação, então, que nós devemos anotar. Vamos acompanhar juntos. Olha lá. Então, você deve observar, avaliando o seu texto ainda, né? Se você utilizou sinais de pontuação, por exemplo, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, né? Tudo certinho. Se você usou a pontuação em palavras adequadas para marcar sentimentos ou ainda ações mais contundentes dos personagens. E ainda se deu um título ao seu texto. Então, avalie o texto e reescreva se for necessário. Mais um tempinho para você anotar isso. Legal, tudo certinho, tudo anotadinho? Então, beleza. Vamos lá, então, conferir o que nós abordamos hoje. Então, nós fizemos, então, né, a compreensão do passo a passo sobre como nós devemos, então, produzir um cordel. Tá bom? Beleza? Compreendido? Espero que sim. Então, agora agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.